Olá, eu sou o Carlos Abranches e esse aqui é o primeiro episódio do podcast Etc. Talks. Imagina o tamanho da minha alegria aqui de ter uma pessoa tão valiosa aqui para a nossa cultura local, regional, estadual, nacional e internacional. Eu falo do Francisco Carlos de Oliveira. Francisco Carlos de Oliveira, nos tempos de agenda telefônica, tinha umas 35 páginas que começavam com o nome Francisco. Exatamente. Mas por quê? Porque o nome Francisco é um dos mais importantes da história da humanidade. Francisco, um grande santo que inspirou pais a chamarem seus filhos assim. Carlos, pronto, né? Ó nós aqui. Pronto. E Oliveira, a velha tradição portuguesa, Sim, né? sim. Colocando o Chico Oliveira, nosso Chiquinho querido aqui no nosso programa. Obrigado, rapaz. Rapaz, eu quero dizer que eu estou honrado, assim, privilegiado, principalmente por estar inaugurando. Olha a responsabilidade. Eu espero que eu tenha um pé quente, né? Para isso em frente. Você sabe, Carlos, que eu tenho um respeito e um carinho muito grande por você. Nos conhecemos já há um bom tempo. Puxa, né? que bom, querido. Eu sei da sua carreira e de todo o seu empenho no jornalístico no Vale do Paraíba. Então, é um carinho e um respeito muito grande pela pessoa, pelo ser humano, pelo músico e pelo artista, pelo poeta, enfim, várias atividades. Poxa, sou seu fã. Quanta coisa, né? Você já soube que eu andei fazendo. Sim, eu mas acompanho você há muito tempo. que bom, fico muito feliz. E você, então, é uma honra para mim aqui ter você aqui pra gente bater esse papo aqui Sim, claro. de músico, Bora. mas é um papo de pessoas preocupadas com a cultura, com Sim. tudo. E eu fiquei muito feliz de saber. Você é de Piedade, né? Sou de Piedade. Perto de Sorocaba? Encostado com Sorocaba. Tem 30 quilômetros de Sorocaba. Coladinho em Sorocaba. Isso. E você vem de uma família musical, né? A família toda. Pai, mãe, irmão, tios, primos, cachorro, todo mundo. Comecei na banda de música com meu pai. Com seu pai. 7, 8 anos tocando caixa. Aos 10 me apaixonei por essa coisa maravilhosa aqui. Na época não chamava parei mais. pistão. Pistão. Por causa disso aqui chama pisto. Então ele tem o pistão. Como pistão de carro, né? No meu tempo eu lembro que o pessoal fala piston. Também. Com N. Com N no fim. Exato. É um instrumento que a Alcione toca, né? Também, Também, né? Também. E aí virou trompete. E aí virou trompete. Trompete também. São vários. Mas é o mesmo instrumento, basicamente. Mas você passeou por outros instrumentos? Pode puxar, pode ajustar aí para você. Não. Pode puxar mais para frente se você quiser. Curiosidade, Você teve curiosidade com outros instrumentos. Parece que seus irmãos tocavam outros instrumentos, Sim, né? meu irmão tocava trombone, minha mãe tocava violão, que era regente de coro, e o violão sempre teve presente em casa. E para mim foi fundamental. E você toca violão também? Um pouco. Curiosidade. Então nós temos que brincar com a música, rapaz. Aliás, você compõe também, né? Também. Porque o trompete é um instrumento melódico, ele dá uma nota só por vez. Né? E o violão não, o violão você tem 6 notas. Você tem. Então ali no violão você tem a harmonia. A música é ritmo, melodia e harmonia. Você tem a melodia aqui, o ritmo está no pandeiro, na bateria, tal. E a harmonia está no violão, no piano, instrumentos que conseguem dar mais notas de cada vez. Sabe por que eu gosto de conversar com você? Porque você me lembra o tempo que eu fiz conservatório. Eu estudei tudo isso. Você fez também, né? Fiz em Sorocaba. Rapaz. Eu fiz conservatório, entrei... Quando eu fui para Sorocaba, eu já tinha uma vivência com a música, então eu fiz um exame de classificação no conservatório, peguei o 3º ano. Eu assisti o 1º, o 2º não valia nota, mas tinha que ter presença, e o 3º valendo. Tudo com bolsa, porque nós éramos muito pobres, então era caro. Cobrava, né? É muito porque caro. eu fiz o estadual, então o meu foi de graça. E na época não tinha faculdade de música, né? Você tinha só os conservatórios. Aí eu fiz o 3º ano, fiz o 4º. No 5º ano eu já estava tocando, já estava rodando, tocando em bailinho, circo. Você tocou em circo, né? Toquei no Circo Garcia. Eu soube que você... Mas eu não aguentei muito porque... Chegou uma hora que... Porque você não tocava a música inteira nunca. O macaco caía do arame, o trapezista descia, sabe? O Globo da Morte parava e você... E o final da música? Não, parava no meio. E depois também no jogo aconteceu a mesma coisa. Tinha sempre uma mão fazendo assim. Sempre uma mão. Quando eu ficava torcendo para vocês tocarem a música inteira. Não, rapaz. A minha sina, tocar a música pela metade. Mas foi bom. A gente ainda vai falar do programa do Jô aqui mais para frente, mas foram 19 anos lá. 19 anos. Desde os tempos do SBT. 2 anos de SBT e 17 de Globo. Eu quero sondar um pouco essa história de como que você começou o primeiro encontro lá. Tá. Mas antes, essa história de você, eu quero
que você fale pra gente aqui um pouco da sua história pessoal. No caso dos bailes, você fez muito baile em São José? Muito baile. Eu cheguei em São José... Tocando qual instrumento? Trompete. Trompete E guitarra. Ah, tá. Eu cheguei em São José em 1972 para tocar com Sérgio Vaz, numa banda chamada Brasília Modern Six. Sim. Que na época era coqueluche. Rapaz, eu entrevistei o Sérgio Vaz, ele falou dessa daí e de uma outra também que ele Biriba tinha. Boys. Biriba Boys. Famosão. E eu vim para cá nessa fase, cheguei aqui com 17 anos. Que ano que foi isso? 72. 72. 72 para 73. Ah. E baile atrás de baile. Nós fazíamos uma faixa de 3 bailes por semana, 4 bailes por semana. O Sérgio me disse que na época ele chegou a bater o recorde com era show, a semana inteira era aquela loucura, porque eu ouvi muitos bailes, tinha um baile em tudo quanto é lugar, né? Só que chegou uma hora que você cansou, né, Chico? Então, o baile é uma ótima escola, né? Vale muito a pena. Mas chega uma hora que você fala, tá bom, agora vamos partir para uma outra, né? E eu estava em São José, isso foi em 86, 87 mais ou menos. Eu trabalhei para Você tocou muito tempo. Você trabalhou no Trabalhei no INPE, cara. Senhoras e senhores, estamos aqui um ex-impeano. Ex-impeano. Eu fui o pior operador de computador do INPE. Isso já está provado. Porque era a sobrevivência, tem que tocar e depois correr atrás e tal, enfim. E aí eu tive um chefe que teve o bom senso e a caridade de me chamar e falar, olha, Chico, eu vou mandar você embora, porque não é possível, você é músico, você tem que correr atrás, então, sabe? E foi um favor que ele me fez, porque realmente... Aí a partir daí eu comecei a correr, eu fui para o Rio, né, enfrentar aquela barra pesada que foi chegando no Rio, assim. Mas eu tive apoio de muita gente, muitos amigos me ajudaram, sabe? Então... Em 86 isso? 87. 87 mas em 88 eu comecei a ir para o Rio. Comecei a ir, vai, volta, vai sondando e tal. Em 89 eu morava no Rio nessa época. Nessa época você estava lá? Estava lá. Eu mudei em 89. Fui morar no Taúfo de Paiva, no Leblon. Eu morava no Flamengo. No Flamengo. E aí eu fiquei, nessa época eu fiquei acho que até 90 e... Quanto mais ou menos, cara? 94, 95 eu voltei para São José. Porque eu já estava trabalhando com a Elba, com a Cione. Sim, isso eu queria saber. De repente você começou a se aproximar dos músicos que estavam em alta na época. Exatamente. Né? Eu comecei a participar chamava do naipe, né? Da máfia. E aí comecei a conhecer um monte de gente, me ajudaram bastante, tive bastante oportunidade. E quando comecei a trabalhar com artista, comecei a gravar muito também. Agora, antes de você entrar nessa parte do artista, que eu acho isso super interessante, porque os artistas com os quais você trabalhou, eu era fã de todos, eu comprava os discos. Sim. E eu me recordo, em 1980, eu morando em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde eu fiz o conservatório, eu comprei o disco do Gonzaguinha, que tinha a rachadura na capa assim, e ele sem camisa. Sem camisa. E eu gostava de ler os encartes. E no encarte tinha um tal de J. Moraes. J. Moraes. Que fez muitos arranjos. E eu soube depois que é daqui da nossa região. O J era o tecladista do Brasília Modern Six. E quando eu cheguei no Rio, foi um cara que me ajudou muito também, abriu as portas e tal. Gravei com o Gonzaguinha também. As faixas também, porque ele já estava trabalhando com o Gonzaga um bom tempo. Muito tempo. Inclusive, o pessoal aqui do Aloysio também, não estava? Sim. Que fazia parte na banda, eu me recordo, do Ari Piaçarolo. Sim, cunhado dele, que depois foi trabalhar com o Elis. Com Elis Regina. Exatamente. Puxa vida, então você estava num time fantástico. No Rio eu tive a sorte, assim, o privilégio de estar na hora certa, no lugar certo, porque eu conheci os principais músicos, né, que estavam gravando direto. Então, assim, ou estava na estrada viajando com os artistas, ou estava gravando. Então se trabalhava muito. Foi uma época Nelson muito Gonçalves boa. também entrou nessa roda? Nelson Gonçalves, gravei. Cara, como é que foi? O penúltimo disco do Nelson. Como é que foi gravar com esse vozeirão maravilhoso? Desde pequenininho eu ouvia Nelson Gonçalves. Eu criança não tinha que ouvir isso, mas eu ouvia porque meus pais gostavam. Você imagina, eu lá em Piedade escutando Nelson Gonçalves, de repente eu tô de frente com um homem, um monstro, sabe? Gago. Era um monstro desse tamanho, gago, mal-humorado. E na hora de cantar era aquela coisa, né? O rapaz tá me estranhando, porra. Ele vivia com um mau humor, assim, sabe? É muito engraçado. Mas como é que foi gravar com ele? Como é que era? O Nelson foi muito bom, cara, porque, na verdade, quem me levou foi o Jacaré, que tocava baixo com a Elba. Ele é diretor musical da Elba. Ele namorava a filha do Nelson, a Margarete. E o Nelson falou, olha, eu preciso fazer um disco assim, 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 assado. E eu preciso que você monte uma banda. E o Jacaré falou, Chicão, vamos lá e tal.
Escrevi uns arranjos também para esse disco. E foi muito bom. Aí teve participação do Chico, do Lobão, da Elba, da Marina, sabe? Um monte de gente participou desse disco. Você trabalhou com a Nana Caymmi também? Não, Não? a Nana não. E o Jorge Ben? Jorge Ben gravei, Engenho de Dentro. Quando era Jorge Ben ainda. Quando era Jorge Ben ainda. Depois que veio o Benjor. Depois veio o Benjor. Por causa do Jorge Benson. Do Jorge guitarrista Benson. americano. E por causa de direitos autorais, parece que tinha um Exatamente. problema de divisão lá, ele teve que colocar essa... botou. E acho que deu certo, porque se deu bem, né? Gravou bastante, fez bastante show. Né? E você fez bons amigos nessa área enquanto você estava lá. Muitos, até hoje. Hoje, por exemplo, está tendo um show do Milton Guedes. O meu tio vai estar no Colinas, Teatro Colinas hoje, sabe? Aí me ligou, vai lá, claro que eu vou dar um abraço nele, querido. Que legal, rapaz. Então a gente fez muita amizade, até hoje, sabe? A gente mantém esse contato, é muito gratificante. Você teve contato com um guitarrista internacional conhecido, né? O James Hetfield, né? Que quando vem a São Paulo encontra com você, que você falou que vai no Jô Soares. Vai, mas muita gente, cara, muita gente. No Jô eu tive a oportunidade de conhecer George Benson, Chick Corea, sabe, aquele trompetista Terence Blanchard, sabe, com quem depois eu fui no Bourbon, a gente conversou bastante. Então, enfim, eu fiz uma infinidade de amigos através do programa. O Brandon Marsalis, o sax irmão do Vinto Marsalis, quer dizer, então é muito gratificante isso, você conhecer pessoas, sabe, que você até então se via de longe, né? Principalmente dos americanos, né? Porque o acesso é difícil. Mas ali no programa eu tive a oportunidade de conhecer e conviver e fazer uma amizade com eles. Que bacana. Aliás, para poder, já que a gente está contextualizando aqui a questão do Jô Soares, em algum momento você teve um primeiro contato. No Jô? Com o Jô, né? Parece que a Elba Ramalho estava nessa jogada aí. Como é que foi isso? Então, a Elba fazia, todo ano, lançava um disco em setembro. Coisa coincidia com o aniversário dela. Nós fazíamos o Canecão, 2 semanas de Canecão, e nas próximas 2 semanas fazíamos o Palace em São Paulo. Canecão parece que tá voltando agora, hein, rapaz? O pessoal tá armando de abrir de novo. Casa maravilhosa, cara. Não podia ter fechado nunca. Assisti alguns shows no Canecão, do lado da Torre Rio Sul. Sim, exatamente. E aí, numa dessas, eu já tinha voltado para São José, eu estava morando aqui em São José de novo. E a gente ia fazer o programa do Jô para divulgar essa semana do Palace. Como eu morava aqui em São José, eu cortei pela Dom Pedro e saí na Anhanguera, que era o SBT, e cheguei mais cedo. E a Elba ia gravar o segundo programa. E eu cheguei no primeiro, trompete ali abraçado, e fiquei esperando no corredor. Né? Aí passou Osmar. Não conhecia ninguém? Ninguém. Passou Osmar, olhou pra minha cara e falou: "Você é músico?" Eu falei, de vez em quando. Osmar, o pianista. Vamos lá pro camarim, vamos ficar com a gente lá. Cheguei no camarim, tá os caras lá. Derico, Miltinho, Bira, aquela coisa toda. E eu só assim, só conhecia da TV, né? Aí fica à vontade. Ainda era quinteto na época? Era quinteto. Aí o Osmar falou: você vai gravar o segundo programa com a Elba, né? Eu gravo o primeiro, faz umas canjas com a gente. Falei, ok, tá bom. Fiz a canja, a Elba chegou, gravamos o segundo. Fizemos o Palace. Aí, você lembra da canja que você deu pra você fazer pra gente agora aqui? Eu não lembro, cara. Eu acho que estamos aí, uma música do Durval Ferreira, e eu acho que foi o Wave do Jobim. Consegue uma coisa assim. Fazer um pouquinho pra gente aí? Claro. Agora? Agora? Bora. Pega aí, faz aí o Wave, por exemplo. Vou te contar. Eita, meu Deus do céu. E aí o Jô gostou de ouvir? Então, aí... Você deu uma canja? Eu dei a canja no primeiro programa. Gravamos o segundo com a Elba, fizemos a temporada do Palace. E aí, no dia, acho que 12... Peraí, você deu uma canja gravando? Do sexteto, com sexteto. Com sexteto? É. Gravando, não foi assim nos bastidores? Não, foi no programa. Caramba, tá, que convite maravilha. Do Osmar. E assim, de bate pronto, vambora. Ou seja, por causa do convite de um colega que nunca tinha te visto na vida... Não. Você aí, dia 12, abriu uma porta na sua vida que você não imaginava. 12 de dezembro, me liga da produção. Olha aqui, da produção do Jô, ele quer saber se interessa para você entrar, para você montar o sexteto. Rapaz. Eu achei que era troca, desliguei o telefone. Tá bom.
O cara ligou novamente, o Dinho, falecido. Olha, calma, não desliga. Lembra que no dia tal de setembro você veio aqui, fez um blá, 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 blá. Lembro. Então o Jô viu, gostou e perguntou se você quer. Encaixava, né? No dia seguinte eu fui com documento, com tudo. Já pedi demissão na relva, foi aquele. E aí começou essa história toda, essa maluquice toda. Que durou 19 longos, 19 maravilhosos anos. Maravilhosos. Por que você se encaixou tão bem, Chiquinho? Eu olhava aquilo. Mas a falava, galera é meu Deus. muito 10, ali era fácil tocar. Quando né? eu sabia que você era daqui, eu falava, oh meu Deus do céu, esse é nosso. Foi muito bom, foi muito gostoso. Bom demais, né? É. Aí o Jô se interessou tanto pelo trompete que quis estudar com você. Que história foi essa? O Jô maluco, ele chegou um dia e falou: tô com vontade de aprender a tocar trompete. Eu falei, opa, vamos estudar. E ele falou, não, mas não quero saber de bolinha, nota, aquelas coisas. Como assim, Jô? Não é possível, não tem como. Ele falou, não tem, já inventei um método. Você inventou um método? Eu estudei Arbans, Clark, esses métodos, né? Pauta, ele não quis saber de pauta. Né? É, mas ele falou, então, quero conhecer esse método. Aí eu cheguei na casa dele, me chamou, ele apresentou um caderno, abri o caderno, tinha lá 0, 2, 3, 1, 0, 3, números. Falei, o que é isso? Ele falou, são as chaves do trompete. 1, 2, 3 e aberto 0. Apertado 1, apertado 2, apertado 3 e aberto 0. Eu falei, mas que loucura é isso? Ele falou, quer ver? Eu vou tocar uma música pra você. Aí tocou Summertime. Mi, dó, mi, 0, 0. 0, 0, aqui, isso aqui, ó. Tá vendo as duas notas? Sim. Ele fez isso. Aí eu tinha 1, 0, 1. E aí, como é que ele sabia a questão do compasso então, lá? Eu falei pra ele, mas vem cá, e a afinação, o timbre? Ele falou, tá aqui na cabeça. Não é? Não é à toa que era um gênio, né? Não. A partir daí, às vezes ele ligava 3 horas da manhã e falava, bota no Viva Voz. Aí botava no Viva Voz, que ficava ele de lá e eu daqui. Gente, infernizando o vizinho. Era Mas foi bom demais. Você evidentemente, foi um espectador privilegiado de todas as histórias que se passaram ao longo desse programa. Teve alguma que te impactou mais fortemente? De um anônimo desses que a produção encontrava e que tinha uma grande história para contar? Olha, tinha, assim, a carta marcada que ia no programa era, assim, absoluto. Era o Suassuna. Isso aí é um absurdo. Nossa. Mesmo vencendo o medo de avião? Mesmo, ele ia, não sei como ele ia, mas ele ia. E a gente fez um especial com ele uma vez lá na terra dele. Eu lembro, assisti. Chico Anísio, que era absurdo, assim, sabe? Mas muita gente, cara, muita gente. Eu me lembro de uma história que um dia eu perguntei pro Derico, numa entrevista que você e Derico me deram na televisão, eu estava ainda na Vanguarda, a gente colocou vocês todos no palco, não sei como que coube, e a gente conversando, e eu fiz uma pergunta, porque recentemente havia sido... Jô havia entrevistado um rapaz chamado, acho que Roberto Carlos, que não era o cantor. Sim. Mas era um rapaz com uma voz fina, contador de histórias, negro. Né? E ele contou a história dele do abandono, que ele foi abandonado pela família em Belo Horizonte. E uma doutora sociologia alemã veio e resgatou o rapaz. Ele encheu de água a casa da mulher, queria assaltar a casa da mulher. E ela venceu. E assim, ela falou, por que você testa o meu amor por você? Isso foi lindo, cara. Eu lembro. Agora você me chamou. A mulher morreu de câncer no pulmão, porque fumava muito. Sim. E ele virou um contador de histórias e adotou as crianças da FEBEM. Exatamente. Né? E virou exemplo de vida. Assim. Não, no Brasil inteiro. Foi emocionante, sabe? Essa entrevista foi maravilhosa. Foi emocionante. Eu lembro do Derico chorando. Sim, eu lembro de você emocionado. Não tem como, cara. Não tem como. O cara contando a vida dele ali, ó, sabe? E músico, né? E cheio de história. Maravilhoso. E ele contando ali a história dele. Mas iguais a essa, teve muita coisa, muita história. Que a gente guarda, assim, é que a memória, o tempo, né, a idade vai chegando. Volta e meia as redes sociais mostram uma senhora, uma pintora, que o João falou assim, deixa eu ver aqui só. Claro, uma porcaria. Isso é uma porcaria. Não gostei. Fiz, mas não gostei. Eu só faz por amor. Que amor, nada? Amor, faz por dinheiro. Faz por dinheiro. Quem pagar, eu faço. Um mau humor, assim, né? Mas era sempre um motivo de risada do Bira, né? Não, o Bira, ele ria. E era o dia todo aquilo lá.
O Bira ria de uma forma que ele perdia as forças nas pernas, tinha que segurar, porque senão ele caía rindo, sabe? Impressionante. Muito querido, Bira. Nossa. E você criou laços importantes de amizade com essa turma que te acolheu, né? Sim, com todos eles. De frequentar a minha casa, eu frequentar a casa deles. Porque fora do programa a gente tinha essa... Meu aniversário, vinham todos pra cá. O Derico até hoje é um grande amigo Até seu. hoje, parceiraço. A gente faz muito trabalho junto. Vou falar pro Derico vir aqui, viu, Derico? Ó, tá convidado para vir conversar aqui. De vez em quando eu ouço entrevistas suas, você ele vem, fala... Nossa, ele fala super bem, super, ele tem muito muito assunto. Legal. Derico é outra sumidade. Meu irmãozão. E aquelas coisas dele ser pego de surpresa pelo Sim, Jô, né? o cara e ele é muito explicando, rápido. nunca combinamos nada. Não, aquilo era espontâneo, era muito rápido, assim. Mas você também dava umas respostas rápidas também, né? Eu era mais lento. Aquela experiência deles era fantástica, né? Ele e o Jô batiam uma bola, assim, demais. Fácil. Mas começou do nada também, né? Do nada, Eu, quando eu cheguei, eu estranhei, porque eu vinha de um... Eu trabalhava lá atrás, entendeu? Eu era músico de apoio de artista. Todos eles. Eu nunca fui solista, eu fui sempre... Podia ser eu, podia ser qualquer um. E eu estava ali para apoiar o músico. Quando chegou na televisão, mudou. Porque além de tocar, se tinha imagem, se tinha câmera, se tinha microfone. Eu morria de medo de microfone. Quando eu fazia baile, vinha para anunciar um carro que está estacionado, eu dava pro cantor. Quero saber disso. Entendeu? E aí, com o tempo, você vai perdendo medo. Hoje, o microfone, para mim, eu adoro. Falo que nem papagaio. O que ficou da sua convivência com o Jô para sua vida? Eu tenho que ser bem honesto para falar. Da minha vida até o Jô, depois do Jô. Mudou. Completamente. Completamente. Em todos os sentidos e só pro bem. Porque geralmente o que marca a vida de uma relação são os valores. Sim. E os valores, o Jô nunca ficou falando dele. Não. Ele sempre manifestava aquilo nas atitudes, né? Exatamente. E o carinho que ele tinha pelos funcionários, sabe, independente de quem fosse, desde o porteiro, da faxineira, ele tratava todo mundo com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, sabe? Só ver o que ele fez com a herança dele, né? Oferecendo para os funcionários. Foram fiéis escudeiros dele, sabe? A TT, a Marlúcia, que trabalhava com ele desde pequenininha. E o Sebal, o motorista também, que, sabe, era um anjo da guarda dele, sabe? Super querido. Então, você vê o tamanho do coração, né? Genial. Comigo, esse instrumento aqui, cara. Outros instrumentos que eu tenho. Ele que te deu esse aí? Sim. Esse instrumento é um Martin Comitê. Rapaz. Isso é uma joia rara. É uma joia rara. Sim. É ele que você leva para os shows que você faz com a... É um dos. Com a Big Band. É um dos. Como é que nasceu essa Big Band? Essa Big Band nasceu aqui em São José. Eu, antes do Jô, antes de ir pro Rio, eu tocava na Big Band de São Paulo, do Zé Ró Santos Project. Aí eu peguei muito gosto pelas Big Bands. É muito gostoso você tocar na Big Band. Quando eu voltei para São José, começou essa história do Jô, eu tive ideia de juntar um pessoal daqui. Coincidiu com o pessoal do CTA, músicos da banda CTA. Aí a gente fez uma amizade, montamos a primeira formação na Fundação Cultural, depois saímos e continuamos. E isso aí durou até hoje. E da primeira formação tem eu, o pianista e o sax, primeiro alto. O resto vai passando. E quantos? Qual a formação hoje, maior? Não, a formação é básica, é 20 figuras. 20? Isso é americana, né? Tá. São 5 saxofones, 4 trombones, uma trompa, 5 trompetes e a base, que é piano, baixo, bateria e guitarra. Você sabe, né, que você está ouvindo aqui as opiniões do Chico Oliveira, grande músico que mora em São José, mas por piedade de Deus não nasceu aqui, nasceu em Piedade e veio para cá pela bênção de termos a convivência com esse homem aqui que veio ainda jovem para nossa cidade e montou essa Big Band e depois levando música de alto nível. Então, e essa Big Band, público, a gente fez o primeiro programa da Globo. A abertura do primeiro programa do Jô na Globo foi feito com a Big Band. Com a Big Band. Eu me lembro, lá fora. Com tomada do Mago do Alto, eu vi. Exatamente. Mas eu assisti. Foi uma honra, um privilégio. Caramba, que bacana. Mas já passou todo mundo pela Big Band. Tem gente nos Estados Unidos, na Europa, tem gente no Circo do Soleil, sabe? Olha. Tem gente em navio, tudo que passou pela Big Band. E como é que é para você hoje o espaço que a recepção da cultura tem dado para esse estilo musical? Às vezes o jazz, por exemplo, é maravilhoso, tudo, mas acaba
sendo para um público seleto, que às vezes não consegue reproduzir isso aí numa grande massa, numa grande mídia. Né? É difícil. Eu gostaria. Houve um tempo em que a Big Band tocava muito mais que hoje. Já não toca mais. Espaço, locomoção, alimentação, estadia, quer dizer, tudo isso gera custo. E hoje, infelizmente, o custo acaba atrapalhando bastante. Então, já fizemos muita coisa, SESC, fizemos um monte de coisa. Hoje já se torna mais difícil, porque hoje visa primeiro o custo. Quanto é que vai custar? Não se mede a qualidade. Mas você sabe uma coisa? Eu já vi grandes empresas contratando um artista por 500 mil, 400 mil, 100 mil, e não contratam uma Big Band por um valor próximo disso, mas muito mais acessível. E também a grande mídia não divulga essa música, né? Porque ela não gira e não gera dinheiro. Então, infelizmente é assim. Você já chegou a pensar em fazer algum produto novo, musical, uma banda nova, que possa ter uma acolhida melhor na população? Como é que está isso? Essa semana agora, por coincidência, eu tive uma ideia junto com um menino aí de um grupo que toca chorinho muito bem aqui em São José. E a gente teve a ideia de fazer uma coisa que já se repete. No Rio faz tempo, você sabe disso. São baile do Almeidinha, que o Hamilton de Holanda faz lá no Circo Voador. Grande Hamilton de Holanda. Né? Então, ou seja, você reúne uma equipe, um time, toca música de gafieira para dançar. Né? Ou seja, samba de break, música latina, salsa, entendeu? E faz esse tipo de ritmo para as pessoas específico para dança. Aí a gente teve essa ideia e vamos botar esse projeto. Só em São José eu conheço umas 3 escolas. Não é? Então, escolas de samba. Não é escola de samba que chama. Grupos de dança de salão. De dança de salão, exatamente. Agora, você imagina você dançar num salão com uma banda de verdade, tocando um repertório para você dançar. Então, estamos trabalhando essa ideia. Esse é um bom mercado, hein? Eu acho que também. Mas você não teria que forçar um pouco a sua formação um pouco mais erudita para trazer isso ou não? O baile me deu essa você teve 500 mil bailes nas costas, é mesmo, rapaz. O baile traz essa coisa pra gente. Hoje você está mais em São José, está descansando? Então, eu aposentei em 2018. Aposentei, aí aquela história. Aposentei nada, né? Continuo trabalhando. Tenho um estúdio em casa, que eu faço trabalho muito jingle, presto muito serviço para São Paulo. Eu sei que você trabalha com mentoria também de trompete, né? Sim, tem um curso também na internet. Um curso na internet em que você oferece todo o seu conhecimento. Do zero até o intermediário, desde a respiração até você pegar o instrumento. Se você quiser aprender trompete com o mestre do trompete, está aqui, ó. Tá o curso. Não é 1, 2, 3, 0, não. É de verdade. Exato. Eu sei que é um sucesso danado que você ensina como explorar esse instrumento. Né? E essa coisa do jingle também, que como te falei, eu estou fazendo em casa, que eles não precisam nem ir para São Paulo gravar. Grava em casa mesmo e manda por WeTransfer, né? Então eu tenho feito coisa para o metrô de São Paulo, coisa para Loto, para loteria. As pessoas mandam, eu gravo em casa e envio para eles. E é um trabalho muito gostoso também. Propaganda é muito gostoso, né? É muito bom. É uma outra linguagem, outro tipo de movimento, de como você tem que fazer para tocar, porque é muito curto, então você tem que, em 30 segundos, você tem que apresentar a melhor forma aquele produto. Então o som tem que ser bonito, o jeito de tocar, enfim, é uma coisa muito... É uma outra escola, que para mim está sendo interessante. Você já deve ter executado canções com mais de 5 minutos, 6 minutos, tocando. Sim. Hoje em dia, a linguagem da tecnologia é 30 segundos, você tem que mandar o seu recado. Você conseguiu fazer essa transição? Então, eu fui obrigado a aprender a fazer isso porque eu tenho uma pessoa que cuida do meu Instagram, que é trompetista também, meu fã queridão, Felipe, ela é de Minas Gerais. Quando eu comecei com ele, eu tinha 200 seguidores. Eu estou com 36.500 agora. Olha capacidade isso. Dele, porque ele sabe salto, que eu coloco. Tal. E a primeira coisa que ele me falou, Chico, não adianta você gravar uma música de 3 minutos porque ninguém vai ouvir. Ninguém tem paciência para ouvir. O seu limite é 1 minuto e meio, certo? Então, por exemplo, eu pego um tema bonito e vou gravar esse tema, eu penso a introdução enxuta, curtinha, para não se perder muito tempo. A parte B, volto improvisando o A e já vou pro B e termino. Aí ele dá 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, até aí as pessoas ouvem. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Os primeiros 15 segundos é que são o segredo da exatamente. Você tem que mostrar nesses 15 segundos o seu talento ali, entendeu? Porque ninguém vai ouvir inteiro, com certeza. A dinâmica de hoje é essa. Não adianta você querer bater de frente, né? Então vamos nos adaptar.
Você falou que está aposentado, mas não está aposentado nada. Você está com todos os talentos em ação. O que o Chico Oliveira deixou para trás ao longo da vida e que a maturidade disse para você? Desapega disso. Rapaz, é tanta coisa, Barça. Ao longo da vida você vai aprendendo tanta coisa. Hoje você está mais leve. Muito mais leve. Muito mais leve. Hoje eu pego o instrumento com prazer, com vontade. Conta para pagar, claro, temos. Mas a partir do momento que você sobe no palco ou que eu entro no estúdio para gravar, fica tudo lá fora. Entendeu? É meu momento, é o meu espaço, é o que eu tenho que fazer agora. Nada disso vai me incomodar. Antes incomodava. Sabe? Você está tocando... Você não sabia fazer... Essa diferença. Desvinculação. Exatamente. E existe, em qualquer profissão existe isso. Né? Hoje não, hoje eu estou mais calmo, mais sereno. Eu posso respirar. Está mais leve, então? Muito mais, muito mais. Poxa, até com a família. Muda, né? E com a espiritualidade, você busca isso também através da sua sonoridade? Essa é uma coisa que vem desde criança. O meu contato com a música é isso aí. Porque a música você mexe com emoção. E mexe com o sagrado. Sim, claro. É dele que vem. Essa emoção que você gera. O poder da música que tem de fazer você chorar, você rir, você ficar triste, você ficar apreensivo, você ficar alegre. Tá? É o poder dela. Ela não tem palavras, não tem escrita. É o som, é a sonoridade. E esse som não é dele. Ele é um transmissor. O som está aqui. Por isso que é um instrumento. Uma ponte de acesso. Exatamente. Pode ser isso aqui, pode ser um trombone, pode ser um saxofone, pode ser o que for. Já teve alguma gravação com esses artistas que você citou aí, em que você se emocionou a tal ponto? Muitas vezes. Muitas vezes. De não conseguir gravar. Final da gravação. Não, e às vezes não conseguir gravar. No meio da gravação, bater e você dá licença. Poxa vida. Deixa eu sair, tomar uma água. Porque bate. Pela qualidade da música. Pela qualidade da música, pelo momento, pelo arranjo. Eu lembro que uma vez a gente foi gravar um negócio com o Gonzaguinha, e na época eu tinha um acordeonista no Rio chamado Chiquinho do Acordeon. Sim, lembra? Lembro. 2 metros de altura, o senhor, ele já estava bem de idade assim. E aí ele foi gravar e o Jotinha, lá de dentro da técnica, falou: Chiquinho, antes de você começar a gravar, toca um trecho de uma música que o Guerra Peixe tinha feito para ele. Especial pro Chiquinho? É, um tema para ele. Pro tema. Ele começou a tocar. Cara, Nossa. Estúdio inteiro abriu a boca. Não teve jeito. Teve que sair, respirar todo mundo para voltar depois e gravar, porque a música do Gonzaga era outra história, uma coisa alegre para si. Tá tudo, oh, meu Deus do céu, coisa Ou triste. seja, a música é muito provavelmente música das tem artes esse poder. a que mais tem a capacidade de sensibilizar sem dúvida o ser humano. Toda arte tem esse poder. Toda tem. Né? Mas parece que a música eu acho tá que a num música, patamar. porque ela atinge muito mais, né? Ela tem esse poder, essa força de mexer com você, mexer com a sua emoção, mexer com o seu coração, enfim, com os seus sentimentos. Isso desperta, né, tudo em você. Coisas boas. Né? Você tem emoções paralelas, por exemplo, em que essa sensação volta e meia te põe em contato com esse sagrado da vida, seus filhos, por exemplo, netos? Sem dúvida, sem dúvida. Como é que é a sua relação com eles? Por exemplo, eu faço uma música, por exemplo, eu fiz uma música com minha filha. Então você toca essa Você tem música. quantos filhos? 3. 3. Tem dois homens e uma menina. E essa música toca e mexe comigo. Porque eu fui feito pensando. Entendeu? E aí por aí vai. A música que eu gravei, por exemplo, eu gravei um disco em 2003. Foi o meu primeiro disco. Eu escuto até hoje. E tem coisa ali que mexe. Como é que a gente acha esse seu material? Quem que se interessar? Tá tudo Pode te procurar onde? Tá no... Como é que chama? Na página da gravadora? Não, tá no Instagram? Spotify. Spotify. Tá lá. É só Chico Oliveira tá Chico no Oliveira Spotify. tá lá. Tem esse que eu fiz. Tem o streaming de música. Tem o que eu gravei com o Derico ao vivo, aqui em São José. E o outro que eu fiz com o Diego Figueiredo, que é um violonista de Franca. Que é só trompete e violão. Olha aí, rapaz. É muito interessante também. Trompete e violão. Trompete e violão. Ele é um excelente violonista. Ele fica mais fora do Brasil do que aqui. Pronto, eu vou te seguir lá. E no Instagram você tá no Chico Oliveira... Chico Oliveira Trompete. Trompete, com trompete. Isso lá a gente pode escutar você. Fique à vontade, tá cheio de coisa lá. Cheio de coisa. Entrar em contato contigo. Por favor, fique à vontade. Gente que vai assistir o Etc e Talks, o podcast do Abranches lá no Nordeste. Sim, que honra, quiser contratar você... Pô, me chama que eu vou. É por lá, vontade, né? Por porque lá agora mesmo. você está abrindo a agenda de novo, né, Chico? Estamos começando a montar agora, né? Infelizmente, porque esse país funciona
A partir de agora. Rapaz, e a pandemia veio dar uma segurada também, né? Você aprendeu muito com a pandemia. Né? Então, a pandemia, eu tive uma coisa que foi muito positiva. Porque eu fui para a ANAM, aquela feira de música que tem em Los Angeles, em 2020, em janeiro de 2020. E voltei com um monte de equipamento, microfones, placa de som, montar um estúdiozinho, tal. Só que assim, quando eu tinha estúdio em São José, eu tinha um técnico de som. Eu não sabia mexer, nunca gostei. Pelo excelente operador de computador que eu fui, você imagina. Aí eu cheguei, quartinho de empregada, forrei acústico, porta e tal, para não incomodar ninguém. Botei o equipamento e falei, e agora? Pareceu a pandemia. Não posso chamar o Beto. Pode chamar. Vai ter que ser eu. Guardou? Não, montei tudo, liguei tudo. E saí me dando bronca, cara. Errando, gravando, apagando, sem querer. Foi uma loucura. E pra mim foi maravilhoso. Porque eu entrava lá dentro, esqueci, não tem pandemia. Pra quem não tem pandemia. Pronto. Então era estudar trompete, era tocar, aprender a gravar, estudar. Pra mim passou assim, foi maravilhoso. Olha, maravilhosa está sendo essa conversa nossa aqui. Eu não quero, eu vou ter que acabar um bate-papo, que eu não quero acabar, mas eu vou acabar sem alto nível. Eu não posso perder a chance de pedir que um músico deixe o seu recado. Para aqueles que gostam de mim, que gostam de acompanhar essas conversas, esses bate-papos que virão muito aqui no podcast. Sim. Porque o recado de um músico é um recado sagrado. Eu sei que isso é muito importante. A música, né? Porque o músico entra num contexto que nem todo mundo vai, sabe? Então, e talvez vocês não saibam, mas o Abranches é um grande músico. Canta muito, toca violão. É um artista, sabe? É um completo. Mas a gente vai formar uma banda qualquer dia desse. Opa, quem sabe? Quem sabe a gente vai estar junto, vai brincar. Ele com trompete, com o violão dele também, eu também com o meu violão. Pronto, aí tá feito. O que você gostaria de dizer que seria aquilo que faz parte da essência de uma música, nos 30 segundos que hoje a rapidez das coisas dão pra gente? A música proporciona pra gente o principal sentimento do ser humano, que é a liberdade, né? Por exemplo, quando eu toco o trompete, que não estou lendo partitura, eu estou livre para tocar. Eu estou livre para expressar, eu estou livre para falar com o meu coração, né? Então você consegue. Você improvisa. Exatamente. O improviso cria tudo. Aí você fala com o seu coração o que você quer dizer, através dele. Ele é um instrumento só, mas quem está falando é você. Vou guardar essa lição. Sobretudo que quando você improvisa em cima de um sentimento nobre, o resultado é sempre bom. Exatamente. Tá vendo, gente? Esse aqui é o podcast do Abranches, etc. e Talks, que teve o prazer de receber o Chiquinho, que era só a primeira vez que ele vem aqui. O dia que der vai vir aqui com o Derico também. Sim, e a gente bate um papo. Vamos chamar o Derico aqui, vamos tocar junto com a flauta e o trompete e fazer um som. Com o violão, você traz o violão. Traga o violão e a gente faz uma festa aqui. Fechado. Tá, gente, vida longa 87 e Talks, foi uma honra, um prazer. Quero que isso aqui voe muito, você merece, você é muito competente, sou seu fã, já falei. E me chama que eu vou quando você precisar. Obrigado, tá querido. Bom? Obrigado. Grande beijo aí, viu? Até mais. Bom.